Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Miguel, sou estudante de jornalismo do terceiro período. Primeiramente, muito prazer para quem não me conhece e prazer para quem já me conhece. Por que prazer para quem já me conhece? Porque hoje eu declaro uma nova fase da minha vida, uma fase que ninguém sabe que estava prevista para acontecer, que eu não comentei com ninguém, que nem com a minha namorada, nem com a minha família, nem nada. Eu só tô fazendo isso porque, enfim, eu tive uma reflexão muito forte nos últimos dias, nesse último mês, e principalmente nesse ano de Copa do Mundo, eu decidi que eu vou começar a criar conteúdo sobre esporte. Bom, primeiramente, você que não me conhece, ou você que está vendo isso, não deve estar entendendo nada do que eu estou falando, mas enfim, eu sou estudante de jornalismo do terceiro período da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ, campus Praia Vermelha. E eu sou completamente apaixonado por esporte e por comunicação. Eu acredito que falar é a minha maior virtude, a minha maior paixão. Eu adoro conversar, eu adoro ouvir, eu adoro opinar, eu principalmente fazer tudo isso visando futebol, cultura e sociedade. Além do futebol, eu sou perdidamente apaixonado por música, por cultura e pelas maiores, maiores diferentes formas de expressar os seus sentimentos, a sua paixão e pô, o que futebol mais tem é sentimento, paixão, vontade e pessoas. E é isso que eu mais gosto de fazer. É entender, é conversar e dialogar com essas pessoas e criar um ambiente de debate. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando esse espaço para ser meio que uma extensão do que eu penso, uma extensão do que eu falo, registrado. Ter aqui uma forma de registrar isso tudo, porque falar de futebol todo mundo fala. Falar de futebol é muito fácil. Você provavelmente fala de futebol com seus amigos ou com as suas amigas, em mesas de bar, em intervalo de aula, ou às vezes durante a aula, nos seus grupos de WhatsApp. O que eu quero fazer é só meio que oficializar isso num canal, no YouTube, no Instagram, no TikTok, de forma que isso seja proveitoso para mim. Porque eu quero deixar esse vídeo registrado, não sei ainda se eu vou postar ele. Talvez eu poste, talvez eu não poste, talvez eu edite, talvez eu não edite. Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada programado, sou eu falando coisas que vêm na minha cabeça como uma metralhadora tirando balas sem parar. É... Por que eu quero criar esse ambiente? Por que eu quero falar de futebol? Como você, fã de esporte, eu sou completamente apaixonado por futebol, já falei isso, estou sendo redundante. Mas eu tenho ambições, eu tenho obsessões, eu vou conseguir elas. Eu quero deixar esse vídeo aqui para quando eu conseguir essas ambições, para quando eu conseguir alcançar alguma coisa, eu poder ver esse vídeo e ver como que eu era, como que eu falava, como que eu pensava, até como que eu era fisicamente, porque eu sei que isso é uma coisa que ainda vai levar tempo e que eu vou construir degrau por degrau com maior amor, maior cuidado, maior delicadeza. E eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, ou você que vê esse vídeo depois, esteja comigo nesse momento. Então, falar um pouco sobre mim, talvez, não sei exatamente o que eu posso falar. Vou falar de jornalismo, vou falar por que eu escolhi jornalismo. Eu escolhi jornalismo por conta de uma experiência que eu tive no ensino médio. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer da vida. Eu sabia que eu falava bem, eu sabia que eu fazia apresentação de sala, apresentação de grupo bem. Eu era sempre a pessoa que, assim, fazia pesquisa como todo mundo, mas quando tinha algum problema, carregava a apresentação e enrolava para até dar o tempo necessário. E enrolava até sobre temas que eu não tinha o menor conhecimento, porque eu sempre me considerei muito safo de improviso. Eu sempre tive uma capacidade muito boa de improvisar, as pessoas notavam isso. Meus professores, meus colegas. Então, nunca tinha pensado propriamente em comunicação, minto, tinha. Porque marketing é comunicação e era marketing que eu queria fazer. Minha mãe fazia marketing e era justamente isso que eu respondia quando qualquer pessoa me perguntava. Então, não sabia o que responder, então eu só falava, quero fazer marketing. Minha mãe ficava toda orgulhosa, ficava todo mundo feliz, tipo, uou, vai seguir os passos da mãe e tal, não sei o que. Coisa linda, maravilhosa. Mas no fim, acabou que não foi esse rumo que as coisas tomaram. Então, o trabalho que eu falei que me fez fazer jornalismo foi simplesmente um desafio, realmente um desafio que um professor de língua portuguesa passou para mim, para o meu grupo, numa semana de ciências da escola, de
entrevistar Luiz Penido. Para quem não conhece, imagino que conheçam, Luiz Penido é um dos maiores radialistas da história, um dos maiores narradores esportivos de rádio da história. Narrou gols históricos, gols de classificação históricos, e é um dos meus maiores ídolos pessoais. E eu não tinha ideia de como que eu ia fazer isso. Tentei mandar direct, os outros meninos do grupo também mandaram mensagem, nada. E a gente realmente esperava que nada. Até que a gente lembrou de um cara chamado André Diniz. Você provavelmente já deve ter visto algum corte de André Diniz em algum podcast, Charla Podcast, seja o que for, porque ele tá bem em alta hoje em dia. Mas além de sambista, compositor, ex-membro de organizada, ele era meu professor de história. E hoje um amigo que eu considero um amigo pessoal meu, um ser humano fantástico que eu conheço, que eu tive o prazer de dividir 3 anos de escola com ele, sendo lecionado e instruído por ele. E ele é um cara muito, assim, fora da curva, ele é sensacional e ele não tinha nenhuma obrigação de ajudar a gente, ele ajudou a gente com os contatos que ele tinha de achar Luiz Penido. E marcamos, assim, uma entrevista com um penidaço. Conseguimos marcar no Petisco da Vila, para quem provavelmente não é da zona norte do Rio de Janeiro. O Petisco da Vila é um bar em Vila Isabel, ali meio Andaraí, meio Vila Isabel, meio Grajaú, aquela mistureba toda que a gente sabe que é a geografia do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu marcar, porque a ideia era fazer um podcast com ele e exibir na apresentação. Enquanto a gente apresentava, a gente exibia ele sem som no computador e tal, e deixar no YouTube ser registrado. Inclusive eu tenho a foto desse dia, eu vou deixar aqui. Mas, cara, fui eu e mais 2 candangos, ficamos lá sentados numa ansiedade absurda, tipo, cara, como é que ele vai ser, como é que ele vai reagir. E ele foi, assim, um doce de pessoa, uma pessoa incrível de atender o pedido de 3 moleques de 16 anos, de ser entrevistado por esses 3 moleques, um cara que já foi em vários programas, já fez várias entrevistas sensacionais, ser entrevistado por 3 moleques que a princípio nem jornalistas queriam ser. É muito respeitável mesmo. E, enfim, gravamos o podcast, foi um podcast de 2 horas e meia sobre o Luiz Penido, ele contando sobre a carreira dele, sobre as conquistas dele, sobre experiências, histórias, tudo, momentos. E acabou que, intuitivamente, quem dirigiu a entrevista fui eu. A entrevista, a gente grudou uma lapela que a gente roubou do pai de um amigo nosso que fazia conteúdo também pra internet, só que ele gravava tipo mentorias, essa parada meio coach financeiro. A gente pegou a lapela e botou num guardanapo. Não no guardanapo, mas aquele case de guardanapo que fica quietinho com mistada, sal. A gente botou ali, a gente apoiou o telefone na parede do bar e ficamos gravando lá. A gravação é horrível. A gravação é horrível, tenho até vergonha de botar aqui, então nem vou botar. Mas foi a minha primeira experiência como jornalista. Eu conduzia a entrevista praticamente sozinho. Mais porque eu sufoquei os outros meninos do que qualquer coisa. Eu falava, não parava de falar. O Penido falava mais, eu falava mais e a gente ficava nessa troca. E eu meio que me senti tão imerso naquilo, eu fiquei tão apaixonado por aquele sentimento, por aquele nervosismo, por aquele frio na barriga que eu falei, cara, é isso que eu quero ser jornalista. Eu quero ser jornalista, é isso que eu quero trabalhar com esporte, quero trabalhar com a minha voz, eu quero trabalhar com comunicação, quero falar. Quero falar com a maior quantidade de pessoas que eu puder falar. E esse é um dos motivos que eu tô aqui gravando isso. Atualmente eu não trabalho, então isso quer dizer que eu tenho tempo para fazer isso. E mesmo se eu trabalhar, eu vou querer continuar fazendo isso. Porque eu quero criar esse ambiente onde você que estiver assistindo esse vídeo, seja hoje, seja num futuro, possa sentir a vontade de discordar de mim. Eu quero que você discorde de mim, porque eu não sou a voz da razão. O que eu mais vou falar é besteira, porque além de querer dar informação pra você, eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião, ela não define nada. A minha opinião é a minha opinião. E você tem total direito de discordar. Eu quero que você discorde para que a gente faça esse ambiente um ambiente de debate o mais democrático possível, onde todos serão ouvidos. Então, é basicamente isso que eu sou, é isso que eu aspiro, é isso que eu almejo ter uma carreira, eu almejo conquistar a minha vida a partir do esporte, a partir do jornalismo, a partir da minha voz, a partir da minha fala, a partir da comunicação. Inclusive, por acaso, uma das curiosidades do destino é que a primeira vez que eu participei de um programa ao vivo, fora aquelas experiências de faculdade que a gente tem dentro do jornalismo, eu tenho várias histórias, inclusive, envolvendo a minha faculdade, qualquer dia eu conto aqui, mas essa é a melhor de todas, que foi uma participação que os alunos da UFRJ foram convidados a participar do programa Bola em Jogo, tem aí no YouTube,
É um programa ao vivo, mas que fica recordado tanto no YouTube. Ele passa ao vivo no YouTube e na rádio. E eu fui convidado por conta da UFRJ. Quem quisesse se candidatar, se candidatava. Eu fui o primeiro. O... Inclusive as pessoas que vieram depois de mim até agradeceram o fato de eu ser o primeiro, porque ninguém queria ser o primeiro, mas eu confiava muito. E ainda confio muito. No meu entendimento de futebol, na minha fala e na minha capacidade de ouvir e entender o que os outros estão falando e poder dialogar diretamente com isso. E eu participei desse programa lá na Rádio Tupi, e que por acaso, na época que eu entrevistei o Pênio dele já estava na Tupi, mas eu cresci vendo ele na Rádio Globo CBN. E por acaso, acaba que a minha primeira experiência jornalística de fato, como participação ao vivo, num programa de 3 horas, num dia de Páscoa, um domingo de Páscoa, e eu, ao invés de estar com a minha família, eu quis estar lá porque eu sabia o quão enriquecedor ia ser aquela experiência para mim. Eu fui lá no programa e conheci o Déia Aranha, conheci Gerson Cantia de Ouro, Heraldo Leite, Valdir Luiz, o JP Scofano, que é um cara assim, um ser humano fantástico. Todos eles são fantásticos, todos eles são muito gente boa, me receberam super bem, me deram toda a tranquilidade do mundo. E o JP, cara, um cara que me deu muita moral mesmo. O Dé também conversou muito comigo, conversei com todos eles, foi muito enriquecedor, assim. E eu saí de lá, de novo, mais apaixonado ainda no jornalismo, e muito feliz que foi a Tupi que me cedeu esse espaço por conta de, enfim, foi o Luiz Penido, que estava na Tupi, que ainda está na Tupi, que me fez se apaixonar pelo esporte, que me fez querer ser jornalista esportivo. E esse ano a minha primeira experiência foi na Tupi, então eu acho que é muito gratificante e eu quero conquistar mais, eu quero conquistar cada vez mais. Eu tô com uma fome de sentir essa sensação que eu sentia, tanto na entrevista com o Penido, tanto no programa Bola em Jogo, que eu quero sentir isso quanto eu puder sentir. Então, esse é o vídeo, mais uma vez, muito prazer e obrigado por ter me ouvido. E eu não sei ainda se eu vou postar esse vídeo ou não, se eu vou guardar pra mim, pra, enfim, assistir depois de muito tempo. Que é esse é o tipo de vídeo que não se assiste quando é lançado, né? Ele vai ser assistido daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, sei lá. Por quando as coisas tiverem dado certo, porque eu sei que as coisas vão dar certo. Enfim, mais uma vez, muito prazer. Perdoe o áudio, perdoe a iluminação, perdoe a falta de cenário, perdoe a falta de organização minha. Se eu acabei me enrolando porque eu não planejei nenhum roteiro, eu só quis falar, só quis conversar com você que está assistindo. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência. Tchau.